Olá, pessoal, começando mais um M, seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Hoje, na nossa bancada do M, está a feminina Andréia Tornowski, Renata Saraiva. Aliás, a primeira bancada com vocês duas juntas aqui, sejam bem-vindas, né? Vamos, né? Uma bancada, hoje totalmente feminina. E o nosso convidado, Ricardo Salomônico. Ricardo Alexandre aí no meio também, Alexandre Salomônico. Alexandre Salomônico. Alexandre, isso. Muito bem, Ricardo. Seja muito bem-vindo, produtor e diretor Obrigado. do longa-metragem Sem Saída, né, da Z97 Filmes, um filme brasileiro sobre alienígenas. Hoje, em vez de pedir nosso momento YouTube, eu vou pedir para rodar o nosso editor e rodar o trailer do filme e a gente volta na sequência. O Brasil é o primeiro país do mundo a ter admitido que estavam sendo visitados por outras formas de inteligência. Formas de inteligência extraterrestres. Não acredito muito. Tudo bem, né? Tamo aí. É a nossa função ir atrás de informação. Tony! De esclarecer para a população, para que o pessoal possa entender o que está acontecendo, né? Um grupo de jornalistas sai em busca de informações sobre pessoas que estão desaparecendo. O que eles não sabem é que aquilo que procuram está mais perto do que imaginam. Mas e se a gente sair daqui com o cara na estrada? Eu não, aquele maluco lá deu os tiros no cara, não dispara a arma. Eu fui olhar, a arma tá inteira, tá normal, tá tudo normal, deu um tiro lá atrás. Para! Vai ficar doido, velho. Eu não lembro o que aconteceu 5 segundos atrás. Se morrer, é a parte boa. Bom, voltamos então, pessoal. É o seguinte, trailer assistido e tal, eu queria, né, deixar, logicamente, todos aqui temos muitas perguntas, né? Um filme com uma pegada assim, um tanto quanto esotérica, e histórias também, né, que a gente ficou sabendo de bastidores, de backstage e tal. Andréia, minha amiga, vamos na ordem alfabética, começando por você. Vamos lá. Eu queria... tudo bem, pessoal? Um prazer novamente estar aqui com vocês todos. Ótimo. E adorando aqui estar com o Ricardo, com esse tema tão polêmico que são os extraterrestres. E eu queria primeiro perguntar para você, Ricardo, a questão de mais técnica, né? Porque eu estava fazendo uma pesquisa, né, sobre o que era o found footage. E eu acho que a técnica ela ajuda muito, né, quem dirige o filme, enfim, quem cria, né, a ideia do filme, a passar o clima, né? Exatamente. Então, eu achei isso muito interessante, porque, né, relembrando aí aquela coisa da Bruxas de Blair, que a câmera ficava tremendo. A gente recentemente entrevistou um humorista falando da velocidade, né, do ator, do humor, né, que é fundamental em termos de técnica, ele ser rápido para o humor ser mais engraçado. Me conta um pouco a parte técnica do filme de terror ou filme de suspense, né? Eu não sei nem como caracterizar o Sem Saída, se ele é de terror, né? Suspense, ficção. Tu acertaste em tudo. O found footage, ele traz para dentro do filme a pessoa. Você se sente integrante da equipe, vamos dizer, que normalmente acaba caindo na mão do cinegrafista, quase que por óbvio. O filme é um tanto quanto difícil de fazer, porque é tudo rodado em primeira cena, então a gente não tem muito espaço para errar. Tem que ter um improviso muito bom também,
nessa parte técnica da atuação, tem que ter. E qual foi a tua última pergunta? Se era terror, se era ficção, ou Na se verdade, era como é um tema que a gente não entende muito sobre o assunto, ele acaba se tornando um suspense, podendo virar um terror. Mas também pode ser um final feliz. Como o tema ele é abrangente, expliquei tudo, né? Mas como o tema é abrangente e a gente gosta de provocar, e temos algumas ideias em relação a nossos amigos, que pode ser ruins, pode ser maus, pode ser a gente mesmo lá na frente tentando nos salvar, sem muita interferência, também tem isso. Quem caga e mija na água que bebe, né? Precisa de ajuda. Então, eu vou dar um spoiler rapidinho do filme, que serão 3. A gente vai provocar, de certa forma, a comunidade ufológica de uma maneira em que a maioria dos filmes trata o desconhecido como algo ruim, como algo temeroso, como algo que possa nos fazer mal. Morrer talvez não seja tão ruim, que não é a questão do filme. Então, durante o filme, que são 3, o segundo será rodado no Egito, já está certo, já tem data definida e tudo. Legal. A gente tem uma ligação tanto quanto forte nessa região, em função disso. E a intenção é tentar mostrar o que a gente acha a respeito dos nossos irmãos que tanto nos cuidam. Num primeiro momento, ele pode parecer aterrorizador. O ser humano, muitas vezes, entende algumas mensagens de certa forma que de outras não entenderia. A maioria das pessoas enxergam as coisas de uma maneira, num plano mais humano, material, sendo as que enxergam de uma maneira diferente, muitas vezes são taxadas de loucas. Então, nós estamos num processo de autoconhecimento humano, da onde a gente, no filme, vai tentar mostrar, através de relatos, através de pessoas que viveram, através do cotidiano que vem sido vivido, o que pode realmente ter acontecido do que a gente tem nas mãos. Sabendo que a gente tem no filme um flagra de um OVNI feito em 2016, um ano depois que caiu o avião da Chapecoense. Lá no sul, né? Uma das imagens em Ipuaçu, dia 2 de novembro de 2016, o Osney gravou, uma câmera muito boa. O Gevaerd, que é um ufólogo extremamente conhecido, com programa no History e tudo, classificou como uma das imagens mais impactantes e nítidas conseguidas filmar. E o mais legal, o mais interessante é que a gente flagrou um OVNI no nosso filme. As imagens estão à disposição para quem quiser periciar, grátis. São Onde imagens que estão, Ricardo? frame a frame. Nós vamos montar um site para tentar melhorar isso aí. É muito legal, é impactante. É bem como a gente pensava. Eu falo a gente como eu pensava, como eu sempre relatei. Inclusive, a gente tem a imagem dele estática dentro do mato de noite. E temos a imagem dele voando muito rápido, acima dos 3.000 km/h, passando por nós. Objetos menores, que eu sempre falei isso, é uma coisa que eu acho que não cabe aqui no programa entrar em tanto detalhe, mas é uma coisa bem bacana e eu gostaria muito de divulgar, sim. Falando com o Osney, posso divulgar as imagens sem problema nenhum. Mesmo porque são imagens captadas, tá aberto para perícia, para quem quiser. Vai ser bacana fazer isso aí. Então, esse filme ele tem bastante peculiaridade. Eu não quero falar bem do filme, porque eu produzi o filme, atuei também. As melhores pessoas que são para falar do filme são vocês, espectadores. A gente está tentando fazer para vocês, a gente quer ouvir a crítica de vocês, a gente quer ouvir o elogio, se tiver, para tentar melhorar, inserindo opiniões, inserindo vivências reais, comprovadas no filme, se for pertinente ao caso.
a gente quer fazer um cinema um pouco diferente do que é feito no Brasil. E quem assistiu o filme vai perceber que ele não parece muito com o filme brasileiro, apesar do pouco recurso que a gente tem aqui no interior do Rio Grande do Sul. Boa. Diga lá, Renato. Minha pergunta era justamente sobre esse mix de documentário e ficção no filme. O quanto que a parte ficcional está relacionada à realidade dessas imagens ou o quanto é uma outra coisa? Como é que é esse mix aí, vamos dizer? Existe uma história na qual sumiram pessoas que estavam em processo de saber investigar, querer saber o porquê que estavam sumindo pessoas. Toda a parte do filme foi produzida. A única parte verdadeira do filme é o OVNI verdadeiro, que vocês assistindo o filme não vão conseguir enxergar. É embaixo da ponte, a hora que filma a van. Ele passa muito rápido. E a parte verdadeira também é a imagem do OVNI captado em Ipuaçu. O resto foi durante é tudo... a produção do filme, houve uma coincidência? Não, foi antes. Foi antes. Foi antes, tá. Foi antes da produção do filme. Foi em 2016, nós fizemos o filme esse ano. Em muita correria. O que tem de real é a história, o enredo e o roteiro. Esse é real. O que não tem real são as imagens feitas no filme. Essas todas nós produzimos, menos as do OVNI. Tanto do OVNI flagrado, que nós só descobrimos o OVNI flagrado, por eu saber falar inglês fluente, eu acabei fazendo as legendas em inglês com o Osney. E nós tivemos que parar quadro a quadro, sabe? Então foi percebido o OVNI, foi impactante. E durante o filme a gente percebeu o mesmo OVNI com a carinha do cara lá. Eu tenho muita vontade de passar para vocês. Eu queria falar com o Osney, tendo um link eu vou passar. Tá. Faço questão. Ele não gosta de passar as imagens do filme, que tem o OVNI no filme, para não dar spoiler. Ele, num certo momento, tem razão. Mas eu não vejo problema em passar as imagens que a gente flagrou. E a maneira como a gente faz o filme, Renata, é numa maneira que tu se sinta parte do filme que realmente está sendo gravada a imagem, entendeu? E uma coisa muito que chamou muita atenção, que o Gevaerd falou, é que os extraterrestres podem estar travestidos de humanos, que nem o filme MIB. E muita coisa me chamou a atenção em Curitiba foram os mendigos. Mendigos com saúde íntegra, sem um problema nos dentes, com os cabelos melhores que os meus. Eu tenho muita foto de mendigo de Curitiba também, para confrontar. E é uma coisa muito bacana que a gente não percebe, às vezes, no dia a dia. Pode estar passando ao lado de alguém que te dá um sorriso, alguma coisa diferente que talvez realmente seja diferente. Poucos percebem a beleza, às vezes, no sorriso simples de uma pessoa, que passaria desapercebido por milhares, entendeu? Dizem que a rainha da Inglaterra, ela é um ser estranho, né? Cara, eu não te tiro a razão. Eu sou muito adepto a pote. Eu gosto muito do ermitismo. Um dos motivos do filme estar sendo rodado no Egito é por causa da pirâmide de Quéops, que não é a de Gizé, atribuído a ele. Para mim, é a pirâmide de Tote. E Tote foi 3 vezes o grande, ele pode ter vivido 300 anos, como pode ter estendido, como pode ter sido 3 caras. Mas tu não deixa de ter razão. Aí em Elizabeth e várias outras personagens bem conhecidas pelo mundo podem ter um conhecimento maior. Sim. E é o que Ricardo, a gente pode levar daqui. O conhecimento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve um seriado muito famoso há um tempo atrás, que era o Arquivo X, que foi assim mega sucesso mundial. E, recentemente, foi citada a Área 51, quando o Trump perdeu agora as eleições nos Estados Unidos. Ele até ameaçou de falar sobre o assunto, e o pessoal parece que deu dia 15. Um cala-boca nele aí, não deixaram ele falar, que ele começou a querer falar no assunto, e não deixaram, né? Foi uma coisa estranha aquilo ali, né? Uma coisa...
foi bem previsível. Na comunidade ufológica, na comunidade mais militar, a tecnologia reversa ela tem possibilitado a gente chegar no quântico muito rápido. Por isso que eu acho que a visita é iminente. Não talvez pela nossa... O ser humano ele evolui muito rápido, ele é uma raça esplêndida, nós somos muito bons. Qual é o nosso problema? Nós somos muito hostis. Em vez da gente estar querendo se matar, juntar Estados Unidos, Coreia, Rússia, todo mundo para fazer uma bomba para matar todo mundo por divergência de opinião, por que não fazer algo maior em prol da ajuda do mundo inteiro? Correto? Verdade, verdade. Mas com a vinda do quântico, talvez a iminência da gente conseguir superar um pouco mais do que a Via Láctea, que não é nada, mas já é alguma coisa, talvez a gente tenha que se inserir em algumas outras leis. E um povo que não tem Jesus no coração, porque se tu tivesse Jesus no coração, tu não precisava de lei. Correto? Não precisa de lei. Mas, enfim, nós vamos ter que ser adestrados a poder viajar um pouco mais longe. Você acha que a Área 51 de fato existe, como o Trump ia falar? A Área 51 eu acredito que exista. A Área 51 abriga ou abrigava muita coisa relacionada ao tema, muita coisa importante. Tenho amigos que chegaram muito perto do portão, mas não passaram dele. O Gevaerd é um deles. Conta muita coisa sobre lá. Eu acredito que os governos não vão liberar tudo, principalmente por causa da guerra tecnológica que existe entre nós. Verdade. Infelizmente, a gente já sabe que tem avião que voa acima de 7.000 km/h, e outras coisas mais. Eles colocam o dinheiro na frente da sabedoria. É triste saber. A gente está tentando fazer um filme para mostrar que o extraterrestre, num primeiro momento, vocês vão ficar bravos com a gente, depois vão começar a ficar felizes. Eu gosto do extraterrestre, acho que eles nos cuidam, tá? Claro que tem raças não muito boas. Eu tenho uma dúvida que eu acabei de lembrar, né? Eu já estudei, eu tive uma cliente uma vez que eu tenho certeza que ela era extraterrestre, assim. E aí eu fui pesquisar. E aí eu tenho a palavra, né, que eu fui pesquisar, reptiliano. Ela era reptiliana. E você falou essa coisa de não ter calor no coração, sabe? Cara, e ela era muito assim, muito fria. assim. Ela era fria, calculista, ela era inteligente pra caramba, ela sabia manipular bem as pessoas. E eu falava assim, gente, ela é uma reptiliana, ela é muito louca. Tu é uma boa observadora, André. Louco pra gente, cara. Tu é uma Precisamos boa identificar esses seres, gente, porque eles são especiais, juro, especiais. Cara, tu consegue identificar, tu acha que tu consegue identificar, mas às vezes tu não tá pronta para identificar, entende? Entendo. Então, eles podem estar do teu lado, tu é uma boa observadora. Os reptilianos, eles são tidos, eu não posso te afirmar, a gente não sabe nada com certeza, mas pelo que a gente acha, não são dos melhores. Se aproveitam, são tipo os brasileiros, vamos dizer assim, mas eles se aproveitam da gente, sem entrar em muitos detalhes, não são os melhores para se conviver, tá? Tem coisa melhor do que eles. Não vão te causar um mal tão direto, tão ruim. Pode conviver com a tua amiga, pode fazer piadinha com ela. Ela ficou minha amiga depois, né? Ela aprontou comigo, ficou minha amiga só depois. Ela tem um senso de humor crítico, irônico, muito bacana e inteligente também. Acompanha que é legal. Isso é verdade. Acompanha que é legal. E isso aqui seria para nós conversar sobre horas. É um assunto bem legal, está em voga. A gente tem que dar mais luz, mais atenção. Nós não estamos sozinhos por muito tempo. Talvez a gente chegou aqui, não foi sozinho,
né? Então, esse filme brasileiro é para começar a instigar um pouco o povo brasileiro a sair um pouco da novela, buscar algumas alternativas, se interessar por outras coisas. E no meio do filme a gente quer também trazer, se possível, sem mexer muito no roteiro, alguma coisa relacionada ao Brasil. Tanto que a fotografia do primeiro filme, no meu ponto de vista, está lindo. Vocês vão sentir um certo momento do que a gente atravessa também, aquela morbidez, aquele sentimento de solidão que vocês estão sentindo em casa também. Então, é um filme que nós tentamos passar bastante sentimento, sabe? Mas sempre priorizando o tema, que é o extraterrestre. Sim. E a parte de backstage, o pessoal também alinhou, os atores alinhou, quer dizer, a galera alinhou na proposta e na crença também, ou era mais diverso, né? Tinha uma galera que tá ali trabalhando, mas não acredita tanto, outros acreditam mais. Aconteceu tanta coisa nesse filme. Backstage, vamos falar de backstage. Que eu pedi para fazer um making-off do que aconteceu no filme, né? Tanto todos os acontecimentos que aconteceram durante as viagens, durante o pessoal não querer fazer, ver coisas que não viram, sentir coisas que normalmente não sentiam, sentir medo, não querer entrar na caverna que parece uma catacumba do Egito. Bastante coisa, um tanto quanto estranha no making-off, nós temos muita coisa registrada. Não foi um filme comum de fazer, não foi uma coisa normal de tu rodar. Teve algo a mais. Quando o cara trabalha com esotérico, sempre tem algo nesse sentido, né? Algo mais florido, vamos dizer assim. Cara, teve... O pessoal sentiu, mas todo mundo acabou agarrando com toda a coragem, sabe? Não teve medo. O problema foi entrar na caverna que parecia uma catacumba. Parecia aquelas catacumbas do Egito, com certeza. Parecia Umuama, sabe aquele asteroide que diziam que podia ser uma nave espacial? São umas galerias encontradas aqui na região de Erechim, dentro de um santuário religioso, muito esquisito. Eu fui o primeiro a entrar, dá medo. O que tem lá dentro? Cara, tudo escuro? Tem cobra, tem escorpião, vai afinando cada vez mais. No final tem muita água, tem um poço d'água que eu acho que tem uma galeria subterrânea que deve levar para outro lugar. Se tiver tesouro, eu nem olho, eu quero saber o que está escrito. Da mesma forma que eu quero saber o que está escrito lá na pirâmide de Gizé, que eu sei que eu não vou poder ver. Mas, enfim, eu quero estar lá. Legal. Ricardo, e o filme estreia quando e como? Bom, nós temos algumas coisas quanto ao filme. Como a gente está inscrito em vários festivais, nós empatamos com Gramado, com Colmeia, que eram sempre 5 filmes todo ano, esse ano foram 3, nós empatamos com o terceiro. A gente classificou no Ceará. Acabei de receber a notícia que nós somos classificados e indicados no Festival do Espírito Santo, que foi um presente de Deus. Boas coisas virão. A gente tem muito elogio do Marcos Weinberg, tem elogio do Adoro Cinema, que ainda não publicou, tem elogio de muita gente que conhece cinema e trabalha com isso, na qual nos apavorou, nos admirou positivamente, nos dando muita força. O que a gente pretende fazer? Conseguir chegar até Sundance como festival. Não sei se vai dar, porque nós já estamos na iminência de rodar o segundo filme. Também estamos rodando um filme que é o Barão de Hirsch, com muita gente famosa aqui na região. Vai começar agora mês que vem. Eu não sei se posso falar nomes, emissoras, é melhor não. À vontade, aqui você pode falar o que você quiser, rapaz. Não tem problema. Então, a Daniela Albuquerque está vindo com todo o set dela.
tá vindo Camilo Bevilacqua, Najara Tureta, quem mais? Giuseppe Peristânio, desculpa quem eu esquecer de fora, o Osney de Lima, que é o diretor de tudo isso, está fazendo esses 2 filmes concomitantes. O Sem Saída 1 já está pronto, o Sem Saída 2, o roteiro está em andamento. Mas o então foco são salas ou é mainstream? Vocês vão para Netflix? Cara, o foco no primeiro momento tem o mesmo estúdio que fez o Drink com o Diabo da Disney, está de olho do nosso filme para fazer a coloração e a edição de algumas partes, que no nosso ponto tá pronto, apesar de ter alguma coisinha de Bruxa de Blair, apesar de eu não ter assistido. Saindo, a gente não sabe se vai para a sala de streaming conforme os festivais ou se fica nas bilheterias no primeiro momento. A intenção é, no final do ano, pegou legal o festival, vai 1-2 meses para o cinema e depois cai para o canal de streaming. Porque eu acho hoje o streaming é fundamental, né? Hoje o streaming é fundamental. Fantástico. A gente ainda tem um pouco daquele estigma do cinema, sabe? Tem, mas... Então a gente está a fim de dar uma largada no cinema, mas já vai entrar no streaming logo depois. Não vai dar 30 dias, já estamos colocando no streaming. Streaming eu acho sensacional. Você vê o pessoal contando, né? Só fazendo um paralelo, pessoal contando da Casa de Papel. O filme tá no Cara, é o seriado que eu estou assistindo. Sensacional. Eu não estou assistindo TV, cara. Eu não assisto TV, por incrível que vocês pareçam. Eu gosto de música. E eu estou assistindo na Casa de Papel. Mas é sensacional. Depois ver o make-off, eles não esperavam a repercussão, né? Porque você saiu, né, completamente do eixo do cinema norte-americano, do blockbuster. Hoje você tem filme espanhol, norueguês. Eu vi Ragnarok, que é um excelente filme norueguês, que eu recomendo. Você tem filmes em inglês, franceses. Vocês assistiram Boden? Oi? Pô, pega meu WhatsApp e manda umas indicações aí. Várias indicações. Pega meu WhatsApp, manda umas indicações, porque vocês podem não acreditar, mas eu faz anos que eu não assisto filme, por causa de todos aqueles efeitos que a galera coloca, esquece da história. Esquece daquela história de amor, aquela história de família. Eu sou viciado em Netflix. Eu assumo que eu sou viciado, eu assisto tudo. Tudo. Você pode maratona, eu chego a virar à noite. Me manda indicação. Várias, vou te mandar várias. Muitas indicações legais. Eu também quero, hein? Eu também quero. Eu gosto de história, de roteiro inteligente. Já comigo. Faz um grupo aí e manda indicação de filme. Já comigo que eu vou mandar várias. Agora é o seguinte, eu vou aproveitar que é aquele nosso momento, rapidamente, chegou a hora do nosso momento de audiência, que é aquele momento em que a gente prestigia você aí do outro lado da telinha que está prestigiando o programa. Ou seja, nós prestigiamos a nossa audiência. Gente, o hype da internet, sempre, desde que a gente estreou há mais de um ano, é política, né? Então, a gente tenta evitar assuntos espinhosos. Eu vou ler um ou outro post que o pessoal manda para a gente, mas nós não somos obrigados a comentar. Tá? Então, assim, se que alguém quiser comentar, fica à vontade. Mas, às vezes, o assunto é espinhoso, então é só para prestigiar mesmo. Aqui, por exemplo, começando aqui com a Cíntia. A Cíntia coloca o seguinte: você que está pensando em doar para o Globo Esperança, lembre-se que na sua cidade tem a PAI, orfanatos e crianças necessitadas. Começamos polêmico, o negócio já começou um pouco quente. José Dá para dar opinião? Lógico, por favor. Estou com a Cíntia. Também estou. Fechou, também estou. O José Luiz. Ih, rapaz, esse é uma polêmica danada, mas vamos lá. Ele pergunta o seguinte: será que o Talibã vai ser inclusivo para todos? Essa foi a provocação, hein? Primeiro tem que saber uma coisa. Será que o Talibã tem Jesus no coração ou eu tenho o Jesus na língua? Pois é. Se eu tiver essa resposta, eu consigo dar a sequência. Pode ser reptidiano também, reptidiano. Outra muito legal da Dani: use as minhocas na cabeça como iscas para pescar as suas melhores ideias. Olha que legal essa. Aí, essa é legal. Essa é legal. Tem que cuidar para não pegar um peixe muito grande, que te leva lá para baixo.
Outra, Valéria. Perguntinha para aquele pessoal que ela colocou entre aspas. Vidas afegãs importam? Eita, nós. Afegantes ou ofegantes? Afegãs. Uma coisa eu posso dizer no auge da início da minha idade. Se tu sorrir no teu tempo disponível, você vai ser ofegante de feliz. Fica a dica. Boa. E eu acho que qualquer vida importa, com certeza, seja ela de qualquer nacionalidade. Gente, aqui eu tenho outra também, que a gente deu uma peneirada para... aqui está dizendo que saiu recentemente na Veja que a terceira dose será com AstraZeneca ou Pfizer. Ou seja, aquele papo que não podia misturar as vacinas, parece que agora mudou, né? A narrativa está mudando. É uma coisa meio maluca, mas, enfim, e aí deixa quieto. Eu só estou passando, sem querer aprofundar muito, porque esse é um assunto bem complicado. Dá para dar opinião de veterinário? Estou brincando. Também. Vou ficar quieto. Nessa vou me é melhor deixar pular essa, porque essa aí é complicado. Agora vem aqui que eles querem derrubar o programa. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. A Carla e a Denise, cara, duas pessoas mandando mais ou menos a mesma coisa. Elas colocam assim: Hilário, STF manda investigar a Polícia Civil por combater traficantes em favelas. Quando a gente acha que já viu de tudo, eles nos surpreendem sempre. Aí diz que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério Público Federal investigue ações da Polícia Civil contra bandidos que controlam cerca de 1.500 favelas na cidade do Rio de Janeiro. Gente, isso é uma coisa... Isso é meio extraterrestre também, não, né? Isso é meio surreal. Cara, é mais do que extraterrestre. É mais, Se deixar, eu falo. Se deixar, eu falo. Pode falar o que você quiser. O programa aqui é aberto para pluralidade de opiniões. Temos a 4ª ou 5ª chance de virar país de primeiro mundo sem derramamento de sangue. Verdade. Isso é uma coisa inédita na história da humanidade, na vida moderna. Temos mais uma chance. Os caminhoneiros estão nos ajudando. Está na hora, sem violência, com a cabeça no lugar, um ovinho, um tomatinho também não faz mal para ninguém, é comidinha. Mas tem gente hoje no Brasil, que não daremos os nomes, mas estão explícitos, talvez não estejam comendo no Brasil, estão comendo lá na Torre Eiffel, mas quando vierem para o Brasil despachar, quem sabe eles não possam sair na rua, quem sabe o povo não seja tão cordial com eles, quem sabe essa não seja mais a pátria deles, e nós, povo de bem brasileiro, não comece a tocar terror para cima desses caras, para que eles vão embora daqui, já que eles gostam tanto de Venezuela, Cuba, sei lá, não voltem, e deixem a gente que gosta de trabalhar fazer a nossa parte para os nossos filhos, deixando um mundo honesto, verdadeiro, com Jesus no coração. Só. Boa. A Elaine coloca o seguinte aqui: segregação. Alguns estabelecimentos comerciais e parques de diversão, aí ela cita o Beto Carreiro como exemplo, estão com desconto para os vacinados. Começam oferecendo um agrado e, no fim, restará apenas a divisão social que a esquerda tanto almeja. Pobres e ricos, pretos e brancos, vacinados e não vacinados. Aí, outro ponto de vista também teria que ter o período. Tem que ter o período. Tudo que tem vacinação tem período para te saber quanto que tu está imunizado. A partir da 3ª dose, você está 100%. A partir da 2ª dose, existe um período escalonado para te atingir os 90 e tantos %, que seria praticamente 100%. Com a 3ª dose, no tempo hábil, no meu ponto de vista, opinião pessoal, não sou médico nem nada, fiz veterinária, mas a gente não teria segregação, graças a Deus. Tomara que não, né? Porque a gente tem um correspondente aqui na Europa e outro em Miami, né, nos Estados Unidos,
diz que tem alguns países, por exemplo, que não aceitam a vacina da Coronavac. Você não entra no país com a Coronavac, você entra com determinadas vacinas. Isso já é uma segregação, né? Eu só vou fazer... Mas eles têm seus motivos, né? Sim. Cada um tem os seus. É isso aí. É aquela história, né? Mas, enfim, polêmicas à parte, terminamos o momento audiência, ou seja, conseguimos passar ilesos dessa vez, né? O pessoal tá quente. A gente conseguiu aqui dar uma amenizada, porque tem muita polêmica. O pessoal adora arriscar um fósforo do lado da gasolina. Quando quiser, meu querido. Viu, Sandro? Quando quiser, me convida que nós tocamos fogo no barraco aí. Bora! Beleza, gostei. É que senão a gente perde o foco do filme. Aí a gente vai começar a falar. Eu perde sei o foco. Mas o momento do país é importante e demanda uma certa atenção. Você volta para a gente conversar sobre esse assunto. Você volta, a hora tá que convidado. quiser. A gente vai conversar sobre esse assunto mais política, que aí eu também gosto. E eu quero ver se eu mando para vocês um link do filme para vocês assistir, e não é eu que vou falar. Boa. Se o filme for bom, elogia. Se o filme for uma M, mete o pau. Boa. Bom, vamos chegando na reta final do M de hoje. Vou pedir para que a minha bancada do M feminina, hoje poderosa, né, entre na reta final, nas suas considerações finais, deixando o nosso convidado encerrando, né, o programa de hoje num grande finale. Então, por favor, a Renata, que ficou mais quietinha hoje, Renata, começa aí nossas considerações finais. Fiquei que eu estava aprendendo aqui, esse mundo aí dos extraterrestres me interessa muito, porque eu acho que... Eu também. Eu acho assim, o ser humano tem a pretensão de que é o único ser vivo de inteligência no universo, baseado só em 5 ou 6 sentidos, vamos dizer assim, que a gente diz que a gente tem, talvez seja meio limitado. Então, eu achei super legal a conversa. Obrigada, Ricardo, pelo seu tempo. Imagina. E parabéns aí, viu? Torcendo para que seja um sucesso, tenho certeza que vai ser um sucesso. Agora, tem uma pergunta, eu queria fazer uma última pergunta, Sandro, rapidinho, que não tive a oportunidade de fazer antes. O filme do Egito, ele tem a mesma lógica que alguém capturou uma imagem de extraterrestres lá também, e tem uma ficção em cima disso, ou é outra coisa? O filme do Egito, ele entra na linha dos extraterrestres, com um pouco mais de efeito cinematográfico do que o primeiro filme, mesmo porque o primeiro a gente fez no interior do Rio Grande do Sul, com alguma coisa em Hollywood. Mas ele vai entrar muito na linha extraterrestre, muito. Mas ele não tem um fato real como teve aqui. Nós não temos uma imagem tão impactante como o Gevaerd disse, que é uma das mais do mundo. Ele jamais viu uma imagem tão nítida, tão próxima e assustadora para algumas pessoas e impactante para outras. Muitas pessoas vão se identificar com essa imagem por já terem visto. Impactante. O nosso OVNI que a gente flagrou na TV durante o filme, você não vai ver. Você consegue ver se eu te mandar um link agora, nos 11 segundos, se você parar entre os 6 e os 8 segundos, ficar indo e voltando, você consegue perceber ele vindo lá do fundo e passar numa velocidade absurda. E depois eu tenho fotos no mato, onde eu flagro o mesmo objeto, com a mesma silhueta, com inclusive um ser com rosto montado nele. Muito legal. Estou esperando um pouco mais para perícia, para tudo mais, para de repente não estar falando bobagem. E eu queria te dizer uma coisa, Renata, com sentimentos, com Egito, com humano, com extraterrestres, da gente não estar sozinho, de Deus. Hermetismo.
Obrigada, Sandro, por deixar a última pergunta. Boa. Andréia, minha amiga, contigo, reta final, considerações finais, e vamos que vamos. Bem, adorei, né? Esse assunto para mim é fascinante. Eu tô louca para ver esse filme, Ricardo. Você precisa Vamos dar um jeito de mandar o link para você. Um jeito de mandar o link para a gente, assim. Eu sou super curiosa sobre esse assunto. Eu acho que, como diz a Renata, a gente não está sozinha, né? Nós não estamos sozinhos. Com certeza. A gente tem que prestar atenção, gente, nas pessoas que rodeiam a gente. E eu acho que isso que você falou, de que são seres diferenciados, eles têm sacadas diferentes, eles são mais frios, as emoções deles são diferentes das nossas. Eu acho que a gente tem que pessoas extremamente rígidas, você não vai ver um defeito de saúde nelas. Isso é uma coisa que pode chamar atenção, tá? Vamos saber. Então, eu acho, inclusive, que você podia nos ajudar a fazer aí um pequeno guia de como identificar essas pessoas. Não. Sabe por quê? Porque eu moro numa casa em Rio Grande do Sul, na qual eu sou um privilegiado e na qual eu enxergo Santa Catarina. É uma vista absurda. Ali acontece muita coisa. Meus eletrônicos pifam mensalmente. Eu parei de filmar coisas da qual eu filmava. Tu vai ver a hora que tu estiver preparada. É o meu ponto de vista. Eles vão se apresentar para ti. Tá? Talvez já estejam. Como você já olha com outros olhos. E eu sempre falei para minha filha, quantos passarinhos tu tá vendo na sacada? 2, 3, pai. Eu digo, não, mais. 3, 4, pai. Eu digo, não, tu tá olhando para os troços errados. Fecha os olhos. 7, 8, 9, 10. Pomba também é passarinho, pai? 11, pai. Eu digo, parabéns, a senhora não está olhando com os olhos, mas está vendo além das outras pessoas. Fica a dica. Boa. Vamos ficar esperto, galera. Isso aí. Bom, eu vou aproveitar vocês me adicionam no WhatsApp, eu dou um jeito de mandar o filme para vocês com uma senha, num período, num dia X, para vocês assistirem. Ótimo. Eu vou aproveitar, antes de passar para você encerrar do jeito que você quiser o programa hoje, eu queria agradecer ao pessoal que está aqui com a gente, quase 1 hora de programa, agradecer quem nos conhece e agradecer quem está assistindo pela primeira vez. Nós propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Então, sejam todos bem-vindos, deixem o seu joinha, siga a gente aqui no canal, dê mais relevância para a nossa plataforma aqui no YouTube e em todas as principais plataformas digitais. Bom, vamos lá, queria também agradecer, deixar o convite para o Ricardo voltar, deixar uma dica de livro, que eu li esse livro há muitos anos atrás, não é sobre extraterrestre, mas não sei, pode até ter também no meio, que é do JJ Benítez, Operação Cavalo de Troia, que eu sou amarradão nesse livro. Ele conta a história de viagem no ontem. Aí, para você ver, Cavalo de Troia ontem. E não combinamos nada, nada. Então você vê como é que não tem coincidência. E eu adoro esse livro, principalmente. Outra coisa, algumas coincidências em pessoas, por exemplo, que nem Andréia, Renata, Sandro, Ricardo, começam a virar sincronia. É verdade. Muito bom. Se vocês derem uma olhada no hermetismo, que são mais do que 7 princípios, Renata, você vai ampliar o teu horizonte. Mas o hermetismo, lembrando, Deus acima de tudo, Jesus no coração. São mais que 7 princípios, todos eles levando a bondade e a Jesus no coração, e vai fazer com que as coisas aconteçam para todo mundo de uma maneira mais feliz possível. Pode Valeu, crer. Ricardo. Valeu, pessoal. Porra, mais um programaço. Eu adoro E quando tiver dúvida, manda pro Sandro. Se eu não sei, o Gempaer sabe. Tenta responder. E tamo junto. Obrigadão, Ricardo. Obrigado, Renata. Obrigado você do outro lado da telinha. Obrigada, pessoal. Obrigada. Semana aqui no YouTube. Valeu. Um prazer. Um abraço. Tamo junto. Prazer.